Sejam muito bem-vindos ao podcast da AbraHacker, a conexão para o futuro do CX, um projeto inovador da AbraHack, onde iremos trazer os mais brilhantes profissionais da área de relacionamento, atendimento, ouvidoria e aqueles pensadores que conseguem refletir sobre a matéria de defesa do consumidor e a área de relacionamento. E nesse projeto a gente não poderia deixar de chamar a Andréa Rezende, uma convidada muito especial, uma amiga querida da AbraHack, executiva com mais de 20 anos de atuação em estratégia, operações, relações de consumo. Nos encontramos em várias situações por essa estrada, né, Andréa? Verdade. E aí, vamos falar um pouco, com foco nessa construção, na ousadia de mudar. E eu não sei se é uma mudança tão grande quanto a gente pensa, porque tudo vai levar a esse relacionamento com o cliente da mesma forma. Então, é um prazer tê-la aqui, Andréa, nesse bate-papo, que vai ser rápido, que eu tenho certeza que vai deixar saudade. Obrigada, Gabi. Obrigada, AbraHack. É uma honra estar aqui com vocês. Uma honra poder sempre falar um pouquinho de CX, falar um pouco dessa jornada toda que a gente há anos acompanha do cliente e falar como que eu estou nesse momento aí atuando na área comercial, sempre com o direcionamento de CX. Então, obrigada de novo pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Agradeço ao Vitor por sempre lembrar também de mim e da AbraHack, que eu realmente sou muito fã do trabalho de vocês. Perfeito. E aí, eu já vou começar na primeira pergunta, esse viés da sua experiência como líder em ouvidoria, em back-office. Você atuou como ouvidor em companhias que você tinha ali uma liderança que respondia para a alta gestão. E aí, essa trajetória, liderando essas operações de atendimento, com essa vivência profunda que você teve em CX e como isso se transformou na estratégia e na geração de receita, porque a gente fala muito na ouvidoria de que a ouvidoria tem um grande desafio de conseguir conversar com as outras áreas, as áreas de negócio, e trazer a ouvidoria como parte que ela é da própria instituição. Sim, exatamente. O primeiro ponto para todas as empresas, Gabi, elas entenderem que quando elas dizem o cliente está no centro, o cliente ele tem que estar no centro de forma genuína, né? Porque eu digo sempre que você falar algo, mas não executar aquilo que você diz, não serve para nada. E, infelizmente, ainda tem muitas empresas que diz que o cliente está no centro, mas ele faz nos processos ao contrário do que deveria, tá? Hoje, as grandes empresas em que eu trabalhei, que eu pude mudar esse conceito, né, e atrelar muito a minha experiência como ouvidora, trazer todo o meu histórico de trabalho aí do cliente end-to-end, né, porque eu falo que você precisa pensar o cliente já na entrada dele na empresa, né? Lá, a gente vai falar um pouco disso à frente, mas já pela venda, tá? Até o momento em que ele chegou no pós-venda, que é o atendimento, que é o back-office, que é uma retenção, e depois ele vai para uma ouvidoria. Quando ele chega na ouvidoria, é o momento mais crítico dele dentro da companhia, porque se ele estivesse feliz com o atendimento, de uma forma geral, quando eu falo atendimento, tá? Com a compra do produto, com a instalação, com o que ele adquiriu, com o plano, tudo isso seria uma engrenagem muito boa e que faria com que ele não reclamasse. Ou seja, se ele reclamou em todos esses canais e ainda chegou até uma ouvidoria, significa que ele precisa ser assistido de uma forma infinitamente diferente. Ele espera algo diferente. É por isso que a ouvidoria ela tem que estar num patamar mesmo muito superior, né, dos outros atendimentos, mas superior que eu digo com alçadas, processos, tudo de forma muito clara e esclarecedora, com que ele possa de fato atuar e fazer com que aquilo se resolva e ele não retorne mais para a empresa, ou mais ainda, não vá para um processo judicial, porque a ouvidoria ele é o momento em que você pode recuperar esse cliente para você na base, tirar a insatisfação dele, transformar isso em satisfação e não fazer com que isso vire um órgão de defesa,
vire um processo judicial. E eu tenho certeza que eu atuei muito nisso, tanto na Claro como na Sky. A Sky foi um grande case para mim e para a própria empresa, porque nós saímos, eu lembro de milhões de ações consumeristas por um volume, mais de 40 milhões nós tínhamos, até o momento em que isso não passava nem de 2 dígitos mais. Por quê? A gente exatamente resgatou o cliente. Para você resgatar o cliente, é você atuar em processo que não foi feito lá na ponta. Aí eu pergunto, mas por que não foi feito? Ah, era um custo maior. Só que quando ele chega na ouvidoria, o custo é infinitamente maior, porque ele passou por todos os canais, ele foi para uma ouvidoria. Uma ouvidoria, ela custa caro para uma empresa, né? E se ela ainda sai dali e vai para um processo judicial, é ainda mais custoso. Então, as empresas, hoje, elas precisam reaver seus processos, sua atuação, mas de forma genuína mesmo, sem medo de atuar verdadeiramente com o cliente, né? Não adianta criar milhões de processos no 0800 se ele não vai atender o cliente, não vai dar a solução, isso não vai servir para nada. Então, o que nós fizemos lá na ponta e que eu trago aqui para todos e que eu levo isso para o mercado, construa no início o processo que dê a orientação correta e trate de forma única e de uma execução finita, ou seja, que ele não volte ali para nenhum outro canal. Ah, mas não foi feito nesse formato, ele foi para a ouvidoria. A ouvidoria ela tem que ter alçada total, ela tem que ser uma ouvidoria que solucione de verdade, não indo para nenhum outro lugar. Eu digo isso para banco, para telecom, para varejo, para saúde, e assim sucessivamente. Então, isso realmente funciona e eu já apliquei muito isso ao longo dos anos no mercado e deu certo. Quando você traz a questão de ser genuína e quando você coloca aí todos esses pontos de contato do cliente, a gente sabe, e aí eu vou dizer um pouco da experiência com você, você fala dos erros e dos desafios de atendimento e de processos que tem que consertar com naturalidade. Eu acho que aí também é uma chave que vira muito essas dificuldades que às vezes ficam nessa linguagem interna, né? Se você trata o erro, se você trata aqueles desafios de construir, olhar para dentro, falar esse desenho foi bem até aqui, agora não é mais, eu acho que você consegue, então, fazer com uma forma genuína, e aí não tem a ver com honestidade ou não. Porque eu acho que toda empresa quer mais ter sucesso com o cliente, ter um cliente satisfeito. Isso é genuíno, né? E aí, às vezes, o cliente fala assim, não, mas não é honesto. Não, é honesto, é genuíno, mas aí a prática e a teoria vêm com os desafios. E aí é encarar esses desafios, né, Andréa? E daí, eu já vou começar com o segundo aqui, falando nesses desafios aí, e no que envolve um conceito mais amplo de CX, que é a cultura, é a jornada, são as percepções de valor, quais as oportunidades que você enxerga para que as áreas comerciais potencializem ainda mais seus resultados a partir dessa visão integrada entre a experiência do cliente e aquilo que está sendo oferecido a ele. Primeiro que a cultura as empresas, elas têm culturas claras, né? Eu acho que ao longo dos anos, tá, as empresas elas se organizaram, reorganizaram, elas se reinventaram, né? E as culturas elas passaram a ser muito mais claras do que nós tínhamos no passado, tá? Pelas grandes companhias que eu passei, elas realmente se reinventaram ao longo dos anos e criaram culturas claras para as pessoas, pelos seus colaboradores e também para os stakeholders, tá? Culturas essas que quando você comercializa qualquer produto, elas ficam claras também para o cliente ali no momento em que você está numa venda comercial, por exemplo. Agora, como que dá para melhorar esse discurso na prática quando eu falo de uma área comercial, tá? A área comercial hoje, para mim, agora que eu estou tendo essa vivência, né, 1 ano e meio, tendo feito essa mudança na minha carreira, ela é uma área muito mais relacional do que ela imagina. Tá? A área comercial, ela não é uma área vendas,
puramente. Obviamente, tem ali o teu momento da execução da venda. Só que até você executar aquela venda, você teve que passar por um processo tão longo de relacionamento. Por quê? Porque se o cliente, tá? E eu trabalho com grandes clientes, tá? E não vamos medir aqui o cliente se ele é grande, ou se ele é PME ou se ele é corporate, porque isso não importa. Mas, ou se é uma pessoa física também, que você está ali no balcão oferecendo algo para ela. Se você não passa a confiança, a transparência, a explicação clara do que é aquele produto, e você não trata isso do início ao fim, o cliente volta para reclamar. Então, assim, vou dar um exemplo na prática. Eu fiz uma venda de um produto X, mas eu entreguei Y. Mas por que eu entreguei Y? Porque a conta veio errada, ou instalar errado. Pronto. Aonde o Acabou, comercial né? entra? Acabou. Mas aqui. Não, mas eu vendi. Eu não sou agora a área. Não, não é. Eu digo isso para as pessoas que estão comigo no comercial. Eu falei, gente, vocês estão mais envolvidos nisso até a cabeça do que o atendimento. Porque vamos pensar, foi você que falou com o cliente. Quem é a porta de entrada? Quem é o cartão de visita para a empresa? É você que é comercial. Entendeu? Então, se você está ali, você tem que voltar com o cliente e dizer, olha, peraí, vamos aqui, vamos entender o que nós falamos aqui na venda. Deixa eu mostrar para você o que eu fiz. Estreitar de novo o conhecimento dele, porque se ele fechou o contrato e se ele aceitou aquela transparência em relação toda, ele precisa entender aquilo que o que ele está recebendo ali é exatamente o que eu vendi. Agora, se não é exatamente o que eu fiz, eu preciso dar um passo para trás e resolver. É Então, hoje, aquela lua de mel para não virar um pesadelo, que é no isso. começo, né? No começo, aqueles primeiros segundos, que é onde você vai encantar o cliente. Esse É isso. encantamento ele não pode ser ilusório, ele tem que ser Eu real, diria, né? eu diria que toda a área comercial ela deveria ter vários treinamentos em como ter um bom relacionamento com o cliente, do início ao fim. Mas é assim, entendendo as etapas dele dentro de uma companhia. Quando eu cheguei na área comercial que eu estou, qualquer erro de cliente que via, mas é assim mesmo, não tem processo, é assim que acontece. Depois que a gente vende, dá esses problemas, eu falei, não, mas não é isso, não pode ser assim. Não pode ser assim, então vamos chamar a área aqui. Peraí, onde está o erro? Está em cobrança? Vamos chamar a cobrança aqui? Vamos chamar a área de processos aqui? Mas então vamos chamar o atendimento? Porque se cada um não fizer o teu pedacinho, é óbvio que o cliente vai reclamar. Me É ajuda a te óbvio que ajudar, né? é lógico. Então, assim, várias áreas precisam me ajudar a executar o que eu comecei aqui no meu relacionamento com o cliente no início. Não sou só eu, não sou eu somente que tenho que relacionar, e também não é só atendimento na hora que ele for reclamar. Entendeu? Tem que ser um casamento muito bom. O casamento, para dar certo, você passa pelo namoro. Eu estou ali, conheci, estou namorando, casei. Esse processo todo do conhecimento até o casamento, a gente tem altos e baixos, porque o processo ele precisa dar certo. Então, falta muito hoje nas companhias eles olharem para a área comercial como uma área de relacionamento com o cliente, não uma área que só prospecta o cliente e vende. Tem que ser uma Olha área que só, prospectou, vendeu, tratou até o final. É isso, Andrea, solucionadora olha também. só, a gente começou falando que qual é o desafio da ouvidoria ser enxergada dentro da instituição como parte do negócio. Agora você me traz que é um desafio a área comercial também fazer parte da área de relacionamento. Ou seja, a grande sacada é a integração das áreas, né? É o Integração das objetivo áreas. comum. É o que você falou, né? Essa centralização no cliente, essa cultura, ela não pode estar lá no quadro, ela tem que estar no dia a dia, E aonde não aí, dá certo, né? exatamente, voltando na cultura, o cliente, ele é de todos. O cliente não é do comercial, ele não da área de marketing, ele não é do atendimento, ele não é do back-office, não é da ouvidoria, ele é de todo mundo. Quando eu vejo que um cliente tem um problema, ali é a minha maior oportunidade de venda. É Aliás, isso. grandes negócios eu fiz assim nesse tempo que eu estou no comercial, porque
quando eu vejo que ele está com um problema, seja com a conta, com cobrança, ele não consegue pagar, ele não teve estado, você, opa, peraí, eu vou resolver tudo isso aqui porque eu vou mostrar para ele que eu quero mostrar, eu quero que ele se sinta tão acolhido por mim como representante da empresa, que ele vai falar, opa, peraí, que eu quero ser tratado aqui, eu quero continuar adquirindo o produto aqui, porque aqui eu sou assistido do início ao fim. Porque quando Aqui não me você quer deixam na comprar mão, algo, né? exato, quando você quer comprar alguma coisa, todo mundo está ali para te vender. No momento que começa a dar um problema, pronto, nenhuma área aparece. Só que aí, Gabi, tem um outro ponto muito importante dentro dessa cultura das empresas que eu tenho que colocar aqui. Além de ter todo esse início e fim assistido, onde o comercial ele faz parte, ele tem sim que acompanhar esse processo, tá? E fazer isso acontecer até o final com as áreas parceiras, né? Onde as áreas uma conversa entre todas as áreas para o processo dar certo. Você não pode deixar o cliente, como eu já disse, não pode deixar o cliente desassistido. Agora, tem uma coisa: as áreas internas, eu, como comercial, me vejo na obrigação de chamar as áreas internas para dentro e dizer: olha, esse processo aqui não funciona. Pode ser muito bom para a companhia, mas veja, está prejudicando o cliente. Então, quanto custa um cliente que entra feliz, dá 3 meses, 6 meses, ele sai da base porque não é o que ele queria? Então, é muito importante que as áreas elas façam parte do processo, porque muitas vezes numa área comercial, depois que você vendeu e deu erro, a maioria se agora o atendimento que resolva, o back-office que resolva, ouvidoria, mas Não é não. problema meu, né? Mas não. Se o processo já está errado na venda, nem venda. Chame as áreas de negócio para te ajudar a resolver aquilo. Aí você segue com o restante. O relacionamento nisso, ele é o primordial. E aí a gente tem aqueles desafios do olhar mesmo, né? Qual é a minha expertise? Eu, às vezes, não consigo escutar aquilo que você está falando com propriedade, mas eu não, o meu ouvido não é calibrado para isso. E aí a gente vê, aí não sei se você acha isso que a gente percebe em muitas instituições, são os comitês que são recorrentes. E aí todo mundo começa a entender a linguagem do outro, né? Então, TI fala de uma forma muito específica, o comercial fala de uma forma específica, a ouvidoria também vai falar, mas, na verdade, a cultura de centralização e esse comitê que vai ali se reunir de fato com um único objetivo, que é colocar um pouco da experiência de cada um e ver os pontos em comuns, você acha que isso traz essa experiência mais assertiva, essas construções de relacionamento mais sustentáveis? Olha, eu acho que eu realmente sou uma pessoa que já criei muitos comitês. Eu chamava os comitês, inclusive, de war room, tá? Era realmente em momentos de crises, onde a gente tinha que criar salas de guerra. Acho que eu vivi muito isso na minha época de relações de consumo em outra empresa que eu estava, e eu vou te dizer que esses comitês, eles funcionam muito porque você puxa as áreas por uma responsabilidade do qual ela ainda muitas vezes não tem ideia de que ela faz parte, tá? E por que funciona, tá? Funciona porque ou qual é o modelo melhor para que isso funcione? É colocar na mesa mesmo os cases que dão errado. É levar para esses comitês cases de cliente que geraram problemas para os números da companhia, tá? E o quanto isso distorce, eu explico. Quando você chama uma área para contar um problema, ele fala: tá bom, entendi, tá, mas quantos problemas geraram disso? Eu falo, gente, eu juro, eu acho que eu sou muito radical nisso, porque eu me lembro de várias discussões com sêniores comigo, meus pares, que eu dizia assim: olha, não importa se foi 1, se foi 10 ou se foi 1000. Se o processo não existe, tem que existir. Ou seja, eu preciso que você me ajude a tratar isso, ou que você me ajude a pensar, porque essa expertise tua, minha, é essa outra parte. Então, hoje, eu costumo muito dizer isso: se você não vai para um comitê desse estruturado, com as pessoas corretas das áreas corretas, mas estruturado com número, com motivo, causa, raiz,
com case do problema que trouxe para o cliente, com nome, sobrenome, sai de lá sem solução, né? Porque aí é aquilo, todo mundo vai dar o teu ponto de vista, mas ninguém traz uma ação concreta. E por que esperar? E o que faz reduzir número, o que faz reduzir custo na companhia é causa raiz, é saber. Eu fiz muito isso. Vamos entender aqui se dentro desse volume todo de reclamação que eu tive numa ouvidoria, qual é a causa raiz? Mas dentro dessa causa raiz, quais são as áreas ofensoras? Para mim, a área ofensora, sim, é TI, é marketing, é produto, é cobrança. O atendimento, ele não é uma causa raiz ofensora, porque ele está recebendo a reclamação. Não foi ele que gerou a reclamação. Obviamente, tem um volume que ele gera de um mau atendimento, mas a sua grande maioria, o cliente está reclamando de algo que ele adquiriu. Seja ali na frente de cobrança, que ele foi cobrado por algo que ele não adquiriu, ou ele está pagando algo que não instalou, ou ele adquiriu um produto que ele quer mudar para outro e não pode. Então, existem vários motivos de reclamação em que o atendimento recebe aquilo, mas não foi ele que ocasionou. É aí que entra as áreas ofensoras e que precisam atuar nisso com celeridade junto com a área de ouvidoria e as demais áreas, né? Você fala em devolverem para você o quanto isso já surgiu. E a gente vê nos relatos de ouvidoria, nos cases, até em alguns cases que são premiados na AbraRec, nas premiações que a gente tem em todas as edições o ano todo, a gente percebe que, assim, o quanto uma percepção ali na ponta de 1, 2, 3, 10, né? Porque é muito difícil também ser mas é que a ouvidora com experiência, às vezes, um só ela consegue projetar no que aquilo vai se transformar. Mas, enfim, tem ali um número, né? Então, se fala muito da ouvidoria estratégica, a ouvidoria que traz indicadores. Então, é esse mix, né? Ninguém vai tão cru assim para um comitê que vai fazer uma percepção que seja, é só, eu estou com uma intuição. Não é uma intuição, é baseado naquilo que tem apresentado no risco de imagem, né? Aonde esse canal, aonde esse consumidor foi. Então, tem tudo isso que a gente percebe. Então, essa fala de quantos tem, puxa, é uma coisa tão antiga que não tão tem mais espaço isso, eu né? poderia... Mas a gente ainda percebe um pouco. Pegando esse gancho, Andréa, como é que você vê se, de repente, você saísse da área comercial e tivesse um novo desafio para comandar uma ouvidoria novamente? Como é que seria a Andréa de volta na ouvidoria, nesse mundo CX, mais perto das reclamações, do atendimento e da ouvidoria? Olha, Gabi, eu com certeza hoje traria em primeiro lugar comigo o comercial. Eu tenho muito mais clareza hoje, né, de todos esses meus anos de atuação em CX, né, o quanto o comercial ele tem um conteúdo de informação sobre o cliente que é riquíssimo, riquíssimo. Ele conhece o cliente no detalhe da vida do cliente, sabe? E se eu voltasse para mim, dentro de qualquer reunião, dentro de uma ouvidoria que eu fizesse, o comercial seria uma das áreas chaves para a discussão de como melhorar todos os produtos, as execuções, a forma como a gente atua dentro de uma companhia. Porque quando o comercial está ali em contato com o cliente, ele ouve tudo. Ele ouve a necessidade, as dores, o que está dando errado. E eu estou dizendo isso com muita propriedade, porque é o que eu vivo. Eu visito muito cliente hoje. Muito cliente. Aliás, eu fico mais na rua com os meus gerentes do que no escritório. E eu ouço muito cliente contando para mim: olha, eu estou na empresa há 15 anos, olha, eu estou na empresa só há porque eu era de outra empresa, e lá eles faziam isso comigo. O cliente conta tudo, ele abre assim o coração, sabe? E ali a minha cabeça, que já passou por
ouvidoria, atendimento, retenção, back-office, processo, qualidade, treinamento, que eu já fui tudo da área de clientes, eu fico pensando, meu Deus do céu, eu falei, a área comercial ela tem cases, vários De cases. sucesso. Exatamente, para contar e dizer. Então, assim, hoje, por exemplo, na minha atuação no comercial, eu não perco a minha oportunidade de atuar direto com as áreas de negócio, porque eu penso, eu preciso levar isso, é mais forte do que eu não posso guardar isso para mim. Se eu guardar isso aqui para mim, a empresa não vai melhorar o teu processo, ela não vai ser um trabalho contínuo, uma melhoria contínua. Por quê? Porque para você, como ouvidora, chegar nisso, você tem que ouvir muita ligação. Você tem que fazer muita reuniões com áreas para entender. Só que, muitas vezes, uma área de negócio que está ali no mundo dela, todo dia sentado, criando produto, como marketing, ele não está lá no dia a dia da vivência da vida do cliente num comercial para saber o que está rolando. Será que o produto que ele criou realmente está tendo um sucesso na ponta? E aí, como é que você pode chamar tudo isso de experiência do cliente sem vivenciar? Né? Exatamente. Não dá para uma área estar em todas as áreas, mas essa reunião, essa consciência do que você falou, de que o cliente, quando ele está comprando, ele está com essa boa vontade, com esse bom relacionamento, ele se abre todo. E às vezes, quando chega na ouvidoria, ele já passou por tantas coisas que ele vem resumido e com uma angústia muito grande. E aí você não tem esse feedback que o comercial teve. Não, eu conheço essa Andréia que começou um relacionamento, eu sei das expectativas. Então, eu consigo falar dessa frustração. Me traz esse conteúdo resumido, que está pesado, a gente junta com aquilo que iniciou, que era uma boa intenção, e a gente também tem até condições de separar o joio do trigo, aonde que ele tem razão e aonde ele não tem razão. E esse não tem razão, que é o que a gente fala, que também é um grande desafio e faz parte de uma boa cultura e de uma boa imagem para a empresa, que a gente estava tanto falando aqui na centralização do cliente, é um não bem dado. Um não bem dado é um reconhecimento de um erro, de um passo para trás, que fideliza tanto quanto um cliente, quanto você agradá-lo, ou até mais, porque quando agrada, às vezes nem cria esse vínculo. Exatamente, e eu digo assim muito mais. Hoje, quando eu leio muito e estudo muito sobre CX, acho que isso vai estar na minha veia para a vida inteira, não importa eu estar numa área comercial. Aliás, hoje eu consigo atuar muito mais tratando o cliente ali com CX do que antes, estando lá no atendimento. Porque quando chega no atendimento, já é o fim, ele já está louco da vida. Quando chega na ouvidoria, então, nem se mede mais o tamanho da insatisfação do cliente. Agora, eu estando aqui no comercial hoje, eu consigo solucionar muita coisa, mas muita. Ainda gerar relacionamento, transparência. Eu digo para minha equipe, eles riem, eu falo, gente, cliente, quando chega aqui com um problema, a gente tem que pedir até desculpa por ter nascido. Resolver tudo que eu garanto para vocês que vai sair negócio aqui. E é assim que eu tenho virado esse jogo dentro do comercial. E eu estou gostando dessa experiência porque eu estou vivendo o mundo anterior de tudo que eu já vivi nos meus 26 anos de atendimento, de CX. Está fechando o ciclo, né, Andréa? Estou fechando o ciclo. Realmente está sendo muito boa a experiência e eu deixo aí essa dica que é uma dica valiosa para quem trabalha em ouvidoria. Olhe para o comercial. Comece a montar comitês com equipe do comercial, mas comercial ponta mesmo, que está ali atendendo o cliente no balcão, que nem nós que já atendemos tantas vezes no Procon. É isso aí. Não é para entender por que o cliente vai lá na ponta reclamar. Exato. Eu falei que o nosso vezes eu fiz isso para entender o que o cliente falava, né? Os nossos encontros em Procon eram quentes e você baixava a temperatura e a gente Valiosos. saía com bastantes acordos ou sem promessas mirabolantes, né? Mas com bastante respeito. E eu falei que esse papo, esse encontro ia deixar saudade. Verdade. Então a gente vai se encontrar de novo, porque acho que isso traz aí um insight e
grandes ideias para a gente poder refletir com essa questão da integração das áreas, da confiança desse relacionamento interno. Você só pode falar de um relacionamento externo com o cliente quando você pratica o relacionamento, essa convivência, essa integração dentro da própria instituição, né, André? Com certeza. Muito obrigada. É isso mesmo. Eu que ter você agradeço. aqui. Prazer foi meu. Obrigada, Gabi. Foi ótimo, viu? Estar com vocês.